nome de Jesus. Se nós abrirmos os nossos corações, certamente o Senhor, com sua graça e com a sua misericórdia, Ele quebrará todas as cadeias que amarram a nossa mente, que são causas de impedimento para a gente desenvolver a nossa vida espiritual e caminhar a nossa jornada de vida debaixo da vontade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Como nós estamos no tempo aqui de oração, eu quero pedir aos irmãos que em suas casas, nas suas orações, intercedam pela vida do pastor Ildinei, conhecido como pastor Dinei, da igreja Reina Glória, que ele foi detectado essa semana com um tumor na cabeça. Não posso dar maiores detalhes, porque o resultado do exame sai amanhã, mas creio eu no poder de Deus de curá-lo, né? E vamos unir a nossa fé em oração, pedindo ao Senhor cura, para que aquele homem de Deus esteja a sua saúde restabelecida e continuar a obra do Senhor, mas que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Eu convido a igreja para abrir a Bíblia Sagrada no profeta Jeremias, capítulo de número 18. Lerei alguns versículos, considerando que o título da nossa mensagem hoje é Resistências Espirituais. Eu hoje estarei suspendendo essa série de mensagens. Ninguém fez Eu hoje estarei suspendendo essa série de mensagens. Agora está melhor. Abençoadora. Eu tenho sido abençoado por ela. Quem quiser ouvi-la, algumas das mensagens ou todas as mensagens está na página da igreja no YouTube, né? E posteriormente nós estaremos pensando em outros temas. Por isso que eu estou suspendendo mais com essa mensagem de hoje, Resistências Espirituais. Capítulo 18 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incensos à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma risão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Como vento oriental, os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor nosso coração nesta hora, te pedindo que o Espírito Santo tenha plena liberdade para ministrar a tua palavra viva e poderosa sobre a nossa mente, quebrando barreiras
que nós possamos, Senhor, dar passos de crescimento, passos de transformação, para nós podermos viver aqui o teu querer nesta caminhada. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das realidades mais latentes no povo de Deus, seja no passado, como também no presente, se chama impenitência ou resistência de passar por um processo de mudança. Nós temos muita dificuldade de mudar. E a dificuldade, ela é injustificável se nós fôssemos analisar num sentido, poderia dizer até filosófico, sociológico, humanista, porque a transformação que é proposta pelo Senhor, que é proposta por sua palavra, é sempre uma transformação melhor para as nossas vidas, sempre nos conduzindo a um viver melhor. Entretanto, nós temos resistência à mudança. Eu posso analisar essa expressão, esse vocábulo, resistência, de uma conotação positiva. Eu tenho dentro de mim resistência a não ceder o pecado. Eu tenho dentro de mim resistência para não ceder às tentações, beleza. Mas nós vamos pensar nesta noite sobre aquela resistência negativa, uma vez que nós temos uma proposta na palavra de Deus para sermos transformados, darmos passos de crescimento, de maturidade, de transformação no nosso ser. Mas a gente tem muita dificuldade, tem muita resistência. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu não posso afirmar que eu não vivi no passado. Eu tenho que considerar o tempo de hoje, o tempo chamado hoje. Estamos vivendo num tempo de insensibilidade tão grande, no sentido de resistência para a mudança, considerando as propostas de Deus para as nossas vidas. Eu creio que se você for honesto, como eu também devo ser honesto, você que nos acompanha virtualmente também, você fizer uma avaliação na sua vida e pontuar características negativas, que você sabe que não são boas, são prejudiciais, e que precisam de mudança, você vai certamente chegar à conclusão de que existe dentro de você essa resistência espiritual de dar esse passo para se tornar melhor, ou esse passo acima de se tornar melhor, esse passo de ser obediente à proposta de Deus para a transformação da nossa vida. Nós temos essa insensibilidade de comportamento cristão.
Os nossos irmãos do passado, o povo hebreu, a nação de Israel, a nação judaica, hoje, a mesma resistência do passado é a mesma resistência na igreja do Senhor hoje. E a gente precisa entender que a gente deve desenvolver em nós esse processo de transformação. Nós estamos precisando aceitar a nossa situação, enfrentar essa situação e vencermos essa situação ou essas situações negativas dentro do nosso coração. Eu poderia chamar isso, sabe de quê? De um coração endurecido. O salmista, nos Salmos de número 95, versos 8, ele fala: não endureçais o vosso coração. Qual o significado de endurecimento do coração? É uma dureza impenetrável. É perder toda a sensibilidade de entender a Deus, é perder a sensibilidade da grandeza de Deus, é perder a referência ou a reverência das coisas de Deus na nossa vida, é perder a sensibilidade de se arrepender dos pecados e aceitar a salvação, é perder a sensibilidade pela palavra de Deus, não se sujeitando ao seu aprendizado. É nesse ponto principal que eu quero chegar. É perder a sensibilidade pela palavra de Deus, não se sujeitando ao seu aprendizado. Enfim, é ser uma pessoa insensível, que é traduzido na dureza do nosso coração. Porque quando a gente quer mudar alguma coisa, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, a gente se submete. A gente faz. Mas é quando a gente quer. Mas quando nós estamos com a resistência espiritual, não é? A nossa alma, ela está profundamente adoecida. Ela está profundamente vivendo em rebeldia às coisas de Deus. E a gente precisa, irmãos, levar isso em conta com muita seriedade, não é isso? Com muita responsabilidade, com muito temor a Deus. Nesta realidade que nós vivemos, o Senhor diz ainda nos Salmos de número 95, versículo 8 e 9: não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Então a gente percebe que esse fato comportamental não é estranho ao nosso estilo de vida. Todos nós temos áreas de resistência em nossas vidas, e em especial no campo espiritual. Nós pegamos o direcionamento do Senhor nesta porção, porque ela traz uma profundidade de ensinamentos direcionado à época
para a nação de Israel e que hoje representa a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela caminha de advertência por advertência, advertência por advertência, porque o Senhor quer sempre ajustar os nossos passos aos projetos que Ele tem para as nossas vidas. Entendendo e pensando neste texto, eu fui levado a tirar algumas lições, algumas reflexões, e se confrontar, inclusive, quando estava pensando sobre ela, porque a cada momento, por mais que você pense que tem um desenvolvimento espiritual, uma maturidade espiritual, a gente sente que você tem muitas coisas no seu íntimo, no seu coração, que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado. E quando a gente está aqui transmitindo, a gente já passou por um processo de tratamento e sabe da importância de nós levarmos isso em consideração, essa realidade e efeito na nossa vida. Precisamos quebrar essas resistências e agir conforme o projeto de Deus. O texto que está diante de nós, ele quer nos fazer entender, compreender, considerando de início que nós não podemos nos opor às coisas de Deus, deixando que resistências espirituais nos dominem. Isso é uma loucura para as nossas vidas, pois a realidade de nos moldar não pertence a nós, pertence a Deus. Por mais que você não queira ser moldado, ou não se permita ser moldado, o processo de nos moldar está na mão de Deus e Ele vai colocar esse processo em prática. Versículo de número 4, do capítulo 18, olha como ele nos confronta. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazê-lo. Deus fez o homem perfeito, o homem foi quebrado pelo pecado, entrou nesse processo de fazer esse vaso novo, conforme pareceu bem aos seus olhos. Então, não adianta eu conduzir a minha vida na perspectiva do que eu acho melhor para mim, na minha caminhada espiritual. Porque é Deus que vai proceder todo o processo de modelagem que você, que eu, que nós estamos precisando passar. Muitas vezes, no processo de formação do nosso caráter, muitas áreas vão precisar ser refeitas.
as nossas características pessoais, vão precisar ser refeitas. E você sabe, como eu, o que é que precisa ser refeito. E a resistência do nosso coração, a nossa dificuldade não permite, ou dificulta, ou não quer, mas Deus vai trabalhar dentro desse processo. Deus tem sempre a última e a derradeira palavra. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Deus sempre tem a última palavra do processo. E no processo, sobre nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, a gente vive alimentando essa resistência espiritual e esquece que toda a condição da nossa vida está na mão de Deus. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos molda, é o Senhor que vai efetuar o seu querer sobre nossas vidas. Não adianta. A resistência você pode ter, mas o propósito de Deus sobre sua vida, Ele vai te moldar. E muitas vezes esse dificultar da modelagem de Deus, a nossa resistência, nos causa o quê? Sofrer. É uma resistência levantada por nós que nos faz sofrer. Deus quer mudar muita coisa dentro do nosso ser, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa mente, as nossas atitudes, as nossas respostas, os nossos desejos. E Deus quer mudar. E Ele quer sempre nos mudar para melhor. Mas a nossa resistência, além de dificultar o processo, é um alto investimento nosso para o sofrimento, para as dores, as quais nós teremos que enfrentar na nossa caminhada. Isso a gente precisa pensar. Diz o versículo de número 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Pode. Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode correr para lá, você pode correr para cá, você pode ir para a China, você pode ir para o Japão, você pode mudar da sua condição geográfica, você pode fazer o que quiser. Mas Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Só que a gente precisa abrir a mente, o entendimento, que o processo de Deus, talvez doloroso, por ser amassado, por ser moído. O barro, ele tem que ser trabalhado, ele é pisado. Tirar as pedras que estão na massa, tirar a sujeira que tem na massa, para deixar aquele barro em condições de fazer um vaso novo, bonito, sem cera. É um processo doloroso. E muitas vezes a gente não quer enfrentar esse processo de mudança, porque a gente não quer sentir a dor da renúncia, sentir a dor de abrir mão da vaidade, sentir a dor de abrir mão do orgulho, não é? De se humilhar, não é? Mas o processo de Deus vai nos exigir isso. E a gente tem que se humilhar, né? A gente tem que reconhecer que nós não somos nada, a não ser a misericórdia dEle sobre nossas vidas, sua graça.
E a gente precisa começar a desconstruir isso e se colocar no local que nós devemos estar a cada dia, aos pés da cruz do Senhor. Quando nós estamos aos pés da cruz do Senhor, vivendo os propósitos dele, posso dizer que ali você é grande. Ali você é grande. Mas porque você está se abrindo à permissão para que Deus trabalhe na sua vida. A gente coloca resistência, mas nós não podemos ignorar mudanças. A gente precisa. Há sempre da parte de Deus o uso de misericórdia para aqueles que mudam. Você vai entrar no processo de mudança e muitas vezes, como foi dito aqui, você vai sentir dentro desse processo de mudança as dores. Que não é bom sentir dores. E falo aqui desse contexto da renúncia na vida da gente, do abrir mão do nosso ser, das nossas características. Mas aprendemos aqui, buscando tirar uma orientação no texto sagrado, no versículo de número 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, ou seja, do seu coração duro, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. O mal que Deus pensa em fazer não é um mal de maldade que talvez passe pela sua mente. É o tratamento pedagógico que você vai sentir dores espirituais, porque você não quer entrar no processo de conversão, de mudança, de transformação. Para mim é bem claro quando ele assim declara, contra o qual falar, se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal. Então, irmãos, a gente entende isso, que a conversão é o meio para que tais medidas sejam implementadas na nossa vida como pecadores de coração endurecido. Conversão é voltar atrás, né? É voltar à origem, né? É permitir que Deus haja sobre nossas vidas, não é? Essa conversão, ela passa no sentido espiritual de que Deus trabalha sempre com o princípio de exaltar e não derrubar. Deus quer o melhor para nós. Quem traz para as nossas próprias vidas ações negativas, espirituais, são ações de resistências do nosso próprio coração. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer nos tratar. E aquela nação não permitia. E aquela nação, ela sofria reiteradamente os nossos irmãos do passado. Então, vivamos no sentido de que, se eu tenho os meus defeitos, as minhas resistências, as minhas fraquezas, as minhas tentações, eu tenho que reconhecer esse contexto da minha vida e entregar isso na mão de Deus
para que Deus opere. E isso passa necessariamente pelo processo de quebrantamento. Sair da insensibilidade para o quebrantamento espiritual. E a gente só vai ao quebrantamento espiritual quando? Quando a gente vai para a presença do Senhor. Quando a gente vai orar ao Senhor. Reconhecer diante do Senhor tudo aquilo, todos esses sentimentos que dominam o nosso coração e que não permitem que haja avanço transformador na nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão, vamos avançar, porque eu vejo em nós, eu vejo na igreja do Senhor, que a igreja precisa avançar, diante de tantos obstáculos que já tem de oposição no mundo, mas a gente precisa, em primeiro lugar, vencer as oposições do nosso coração, para que a gente encontre a força em Deus para realizar o que Deus quer através das nossas vidas. Por isso, a gente analisa, dentro desse contexto da palavra, que nós precisamos estar a cada dia abertos às advertências divinas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina o tempo todo. Daqui, vocês ouvem. Em casa, vocês leem. Vocês oram. O Senhor está o tempo todo nos trazendo a realidade através do seu mover pelo Espírito Santo, as informações, as orientações para que a gente mude. E a gente precisa estar aberto para essas advertências. A gente pode se lembrar aqui da libertação do povo hebreu ali do Egito. E o Senhor levantou Moisés, e Moisés esteve ali debaixo do comissionamento de Deus, instando o Faraó o tempo todo para libertar o povo. E a Bíblia ela vem falando, e Faraó endureceu o seu coração, e Faraó endureceu o seu coração, e Faraó endureceu o seu coração, e Faraó endureceu o seu coração. E chega um determinado momento que a Bíblia fala, e Deus endureceu o coração de Faraó. O que a gente pode pensar sobre isso? Você não quer viver uma vida, mesmo eu te chamando, para a transformação, e você não quer? Você está livre. E quando a gente se torna livre de Deus, deixa de permitir que Deus trabalhe, o nosso coração é endurecido. A gente vira um coração de pedra. Aí você vai ouvir, e não vai ter sensibilidade espiritual. Isso é muito sério. A igreja do Senhor, ela vive um tempo assim. Uma insensibilidade para passar por esse processo de obediência e de transformação. Por quê? Porque parece que endureceu o coração, não porque Deus quer, mas é porque a gente tem resistência.
a quantidade do que a gente ouve da palavra de Deus durante o ano e na história da nossa vida cristã. Por que a gente não melhora? Por que a gente não se torna mais obediente? Por que a gente não faz mais a vontade de Deus? E a resposta é única só: coração duro, resistência espiritual. No versículo de número 11, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, um projeto de plano contra vós, mas ele vem de novo na sua misericórdia, como eu disse há pouco. Deus não quer derrubar, Ele quer exaltar. Convertei-vos, pois, agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. É a gente realmente entender que nós temos os nossos defeitos, as nossas áreas espirituais que são prejudiciais, e esse prejudicial são obstáculos para o agir, para o mover de Deus. E a gente se render, dizer, realmente, eu sou assim, tenho essa tranqueira na minha vida, esse jeito de ser que impede Deus agir, de ser obediente à palavra de Deus, e eu quero mudar. Meus irmãos, é tão difícil, porque Deus diz que muda, e a gente luta conosco, para dizer, mas não tem jeito para mim, eu não quero. Meu coração é duro, eu não vou mudar, é a síndrome de Gabriela, eu vou morrer assim. Não, Deus muda. E Deus vai mudar, mas basta a gente querer mudar. E tem que partir da gente, esse princípio, esse propósito de obediência. Quantas coisas você e eu, nós já tivemos que renunciar na nossa vida, e Deus operou, Deus mudou, mas a gente talvez se esqueça disso. Mas que Deus quer continuar mudando, preste atenção aqui. Deus quer continuar mudando. E a gente tem que experimentar esse processo de mudança. Quem era você o ano passado? Ou o ano retrasado? Quanta tranqueira você tinha na sua vida? E com um despertamento de obediência, quem é você hoje? Poderia chamar muitos aqui à frente para dar um testemunho do que você mudou do ano passado para cá. Todo mundo ia contar uma coisa de que mudou. E Deus pode continuar mudando, porque Ele quer mudar, mas a gente precisa ter essa consciência de quebrantamento, de reconhecimento, e abrir o nosso coração. O Senhor está aqui. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim um vaso novo. A gente precisa, assim, desviar dos caminhos e das veredas que Deus não quer que a gente ande, mas caminhar nas veredas que Ele quer que a gente ande, né? Todos nós sabemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Se eu tenho dificuldade com bebida, eu vou passar na porta de um boteco todo dia? Não vou. Se eu tenho dificuldade com algumas outras tentações, eu vou andar exposto a essas tentações? Não vou. Isso é um processo de autoconhecimento para que eu não fique vulnerável a cair na tentação. Porque a tentação existe. E se a gente não tiver estruturado, a gente cai. E é por isso que não raras vezes, todos os dias, a gente vê irmão caindo, irmão tropeçando, irmão caindo, irmão tropeçando. É adultério, é pecado, é prostituição, é coisa errada. Por quê? Porque deu espaço a não se submeter ao tratamento e ao fortalecimento de Deus, para que a gente não se exponha mais a isso, para que a gente vença essas fraquezas. E
quem te expõe a essas fraquezas não é o diabo. O diabo só leva a bandeja. O diabo só leva a bandeja. Você come porque você quer. Porque você permite, porque você deseja. Porque você deu brecha. E aí fica esse ciclo vicioso o tempo todo. Cantar é muito bonito. É fácil, é gostoso. Eu gosto sempre daquele exemplo de uma música do Thales Roberto, quando ele diz assim: quando o pecado vem e me chama, eu escolho Deus, né? Isso deveria ser uma realidade na nossa vida. Mas até o próprio autor da música fica caindo, né? Então você vê como é fácil cantar. Quando a tentação vem, eu escolho Deus, mas cai. Por quê? Porque não está firme no propósito, na conversão, da real mudança da sua vida. Só que nós não vamos conseguir por nós mesmos. Você nunca vai conseguir com sua força. A única coisa que você vai conseguir com a sua força, entre aspas, é de entendimento que precisa mudar. Não, realmente eu preciso mudar. E busco em Deus a transformação. Aí você vai mudar. Famílias, pais, filhos, casamentos, negócios, relacionamentos, irmãos, igreja, tudo fica vulnerável por força de que áreas das nossas vidas ainda não se submeteram totalmente a Deus. E não querem passar por um processo de tratamento diante de Deus. E Deus quer nos tratar. Talvez precise mudar a situação toda, mas Deus quer nos tratar. Sempre. Ele diz aqui, no versículo 15, parte B, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas suas antigas veredas, para que andássemos por veredas afastadas, não aplainadas. Tudo isso é decisão nossa. A gente, por força de não buscar realmente esse processo de mudança que só Deus pode fazer, ter dificuldade de aceitar. Estava pregando esse final de semana lá no Congresso no Prado, e o Senhor estava falando: olha, não adianta a gente ouvir, e festejar, e celebrar o Senhor, fazer altíssimos investimentos materiais, né? Se a gente não querer mudar, se a gente não desejar mudar, porque senão tudo é vento, é evento. E finalizando, a gente acaba tornando nossa morada num lugar tenebroso, afastando-se assim da presença de Deus. Isso a gente aprende nesses últimos versículos que eu li. Como vento oriental, espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis costas e o rosto no dia da sua perdição. Ou seja, você vai continuar caminhando a sua própria sorte, como povo de Deus, mas caminhando do jeito que você quer conduzir a sua vida. Aí nós temos que fazer uma escolha. Eu entro no processo de aceitação, quebrantamento, conversão e transformação, ou eu vou continuar conduzindo a minha história de vida, a minha vida, sustentando aquilo que tem prejudicado a minha caminhada espiritual, o meu relacionamento com Deus, a paz que foi aqui manifestada em oração, que excede todo entendimento. Isso tudo vai passar por uma decisão nossa. Quero encerrar
com uma pergunta: qual tem sido a sua real condição no presente momento? Você vai buscar a transformação ou você vai deixar isso ser mais uma palavra do Senhor ministrada sobre sua vida? Aí a decisão é de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque enxergamos na Tua palavra o Teu cuidado. Enxergamos na Tua palavra, Senhor Deus, o propósito de mudança das nossas vidas. Por isso, Pai, nos dá sabedoria para receber a Tua palavra de bom grado. Que nós possamos, Senhor Deus, entender que precisamos viver os Seus ensinamentos. Precisamos entender que nosso coração é duro, mas a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, quando nós o buscamos numa vontade de conversão, Senhor Deus, de sensibilidade espiritual, de uma busca sincera, o Senhor se move, o Senhor nos transforma, como o Senhor transformou o coração de Paulo, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor não desista de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue investindo em nossas vidas, mas que nós tenhamos um coração quebrantado para sermos obedientes à Tua palavra. Te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão, e assim oramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Se não fosse tão tarde, eu ia pedir para a irmã Ruth cantar mais uma louvor para o Senhor, com essa voz tão linda e maravilhosa, mas fica para outro dia. Que Deus abençoe o seu restante de semana. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Nosso culto está encerrado.